Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cuiabá, Otaide Jorge da Silva. Essa é uma atividade dos professores de Educação Física Larissa Beraldo Kawashima e professor Marcelo Gomes Alexandre, que atuam nos cursos de ensino médio e na licenciatura em Educação Física do IFMT. Essa atividade faz parte do regime de exercício domiciliar neste período de pandemia do Covid-19. Nessa atividade de ensino, temos estudantes do curso Técnico em Secretariado, Eventos, Agrimensura, Edificações, Eletrônica e também da licenciatura em Educação Física, entre outros convidados externos da nossa instituição. Gostaríamos de agradecer às pessoas que apoiaram a realização dessa atividade. A nossa coordenadora do curso, técnico em secretariado, professora Amarília Matilde da Silva, e o coordenador do curso técnico em eventos, professor Júlio Rezende. Agradecer também a parceria do professor Marcelo Godoy na realização das lives para as turmas do ensino médio. Bom, agora eu convido a colega Maria Eduarda Dourado Brito para dar continuidade. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Hoje tá bom? Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradecemos as nossas convidadas participantes da nossa mesa redonda. É uma honra e uma alegria termos vocês na nossa atividade de ensino. O tema desta mesa é Quem dança, dança, trajetórias artísticas e enfrentamentos. Para dialogar sobre esse tema com a gente, apresentamos Camila de Paula Monteiro. Camila é docente do Centro Universitário Moura Lacerdas, no curso de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. É artista, coreógrafa, feminista, pesquisadora e professora universitária. Iniciou sua vida na arte aos 8 anos de idade, em um projeto social cursando balé, jazz e ginástica artística. Mestre também pela EFERP USP, cursou técnico em dança, especialização em dança e consciência corporal na metodologia Laban, e desenvolve estudos de preparação cênica de bailarinos há 5 anos. Já ministrou workshops, cursos de walking, stiletto e dança afro-brasileiras em festivais de grupos e cias de dança. Assim como foi júri de festivais nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Integrou grupos e cias de dança na cidade de Ribeirão Preto. É diretora da CIA Fala, que tem como objetivo dar voz por meio da arte. Só um minuto, por favor. Por meio da arte. E assuntos relacionados ao universo feminino. A nossa segunda convidada é Amanda de Oliveira Lima. Amanda é bailarina, modelo e professora, graduada no curso técnico em dança pelo Estúdio de Dança Luciana Junqueira. Bacharelada em Educação Física e Esporte pela USP Ribeirão Preto. Modelo da coleção minimal da Evidence Ballet. Bolsista no Ballet Bloc, Canadá, no ano de 2019. Bailarina do espetáculo The Other Side of the Window, da CIA Contemporary Division. Bailarina participante do palco principal da última edição do Festival de Dança de Joinville. Obrigada, Tainá, Maria Eduarda. Bom, cada palestrante terá em torno de 20 a 25 minutos para fazer a sua exposição. Peço para quem tiver perguntas que faça as anotações para dialogarmos com as professoras ao final das exposições. E se quiserem colocar as questões no chat, o professor Marcelo vai anotá-las para falar para as professoras ao final da exposição, tá? Um aviso importante para os alunos. Nós pedimos que os alunos dos segundos anos de secretariado e eventos olhem depois no link que nós vamos colocar lá no chat, tá? Esse link vai ter um formulário para vocês preencherem o nome, o curso de vocês, que será a nossa chamada, tá? Então, eu vou passar a palavra para Camila. Camila, muito obrigada. Bom, boa tarde, gente. Obrigada pelas apresentações, pelo convite, Larissa. É uma grande responsabilidade, na verdade, né? Discutir quem dança essa dança, que dança que é essa, quem são essas pessoas. E aí, conversando com a Larissa, a gente vai falar um pouquinho dessa nossa trajetória aí na arte, né? Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho de quem que é a gente, né?
Porque quem dança, dança, né? Quem que falou que a Camila e que a Amanda são mulheres negras? Então, a nossa discussão, na verdade, vai girar em torno de todas as demandas da nossa trajetória que gira em torno do que a gente é. E aí, uma das minhas principais questões hoje, né, como professora, desde 2009, mas hoje na graduação, preparando outros profissionais para irem para esse mercado, ou trabalhando com adolescentes que estão aí no caminho de pensar o que eu quero fazer quando crescer, né? O que eu quero fazer daqui 1 ano, 2, 3. A importância da escola e da religião no pensar o sagrado, né? Porque o afro, ele surge a partir disso, né? Qual é a responsabilidade da escola, nós como professores, também como alunos, e da religião que pensa esse sagrado. Porque quando a gente fala, porque os negros foram escravizados no Brasil, eles vieram para o Brasil e foram escravizados. Que maravilha! Se eles tivessem vindo mesmo por vontade própria. Na verdade, eles não vieram, né? Os escravos, os negros foram sequestrados e trazidos para o Brasil. E é a partir dessa dinâmica que a gente começa a visualizar essa desconstrução, eu acho que quase uma desumanização dessa cultura afro. Porque nós somos filhos, que a ideia aqui não é discutir sobre a religião de ninguém, né? É discutir história e ciência mesmo, né? O Brasil ele é constituído dentro de uma história branca, que não tem relação com a fé africana, né? Darcy Ribeiro fala bastante que a gente traz conosco o chicote que bateu e as costas de quem recebeu. Então, quem somos, na verdade, em meio a tudo isso, né? Somos brancos, negros e indígenas. E se reconhecer como é muito importante para a gente poder discutir algumas coisas, né? E, principalmente, como eu me movo. Qual é o papel dessa escola e da religião e como eu me movo, né? Nesse corpo que foi descaracterizado, né? Eu sento na sala de aula, eu não posso me mexer, e não posso me falar, e não posso falar, e vou também me tornando distante das minhas raízes, né? E por que é que eu não conheço, ou às vezes porque eu desconfio dessa liturgia que toca tambor, porque eu desconfio da Mãe de Santo, porque eu desconfio de tudo isso, que é uma desconstrução cultural, mas pensando também, não discutindo religião, mas falando da religião que prevalece no Brasil, que é a religião cristã, porque os atos cristãos, eles não fazem parte da desconfiança comum. Muito provavelmente pelo nosso desconhecimento mesmo. Nós, enquanto pessoas negras, né, eu passei por esse processo, acredito que a Amanda também, e vários negros em algum momento da vida se vê como uma pessoa negra. Com os amores e com as dores de ser uma pessoa negra, né? E a gente, nesse momento, é chamado para ressignificar as verdades absolutas que não existem. E, além da escola e da religião, a família é o nosso primeiro locus, né? Que tem função de nos educar. E é o que nós, enquanto alunos, trazemos para a escola. E pensando isso, quais estratégias que eu posso escolher, né, para fazer jus, na verdade, né, uma palavra bastante usada agora, né, porque é o Ubuntu, eu sou porque nós somos. Mas quem somos? Se eu não me conheço, eu não consigo entender o todo, né? E temos que andar nossas palavras. Se a gente não conhece a gente não anda nossas palavras. E a gente dá força, na verdade, para o racismo e todas essas coisas que acredito que com a quarentena foi jogada à lanterna, na verdade, para tudo isso que já acontece, mas que hoje está mais pertinho da gente, parece, né? Está com foco nas redes sociais. E dentre essas coisas que foram retiradas dos negros, a primeira foi a oralidade. Então, foi imposto, na verdade, uma dinâmica onde
o negro entendeu-se como uma população submissa, ou aquela liturgia daquele negro, daqueles tambores, daquele conceito, né, era do demônio, do diabo, e o diabolos, que é essa palavra, ela divide, é o que divide. Por que é que divide? Porque não necessariamente eu sei que lugar está alocado na minha vivência, né? Então, na perspectiva dominante, o negro, ele se entende como inferior. E eu, como pessoa branca, ou pessoa que ainda não consegui entender essa construção do ser negro, também entendo essa liturgia e essa dinâmica como algo inferior para mim. Então, pensar essa liturgia do sagrado, o que é esse sagrado? Será que quando eu falo de dança afro, tudo tem relação com a religião? E se tiver com a religião, tem algum problema? Que religião que é essa? Né? E quando a gente traz danças afro, eu não necessariamente preciso ter uma ligação direta com a religião. Eu posso escolher ter, né, essa leitura. Uma das pessoas mais importantes assim no Brasil é a pessoa mais importante, eu acredito, que foi ela que sistematizou a dança afro, né, que foi Mercedes Batista. Então, ela traz uma estrutura coreográfica para essa dança afro, que eu posso usar na sala de aula, que eu posso usar na aula de educação física, que eu, enquanto aluno, isso não vai modificar a minha crença. O objetivo, na verdade, do professor não é esse, né? Mas que vai trazer essa experiência corporal. Eu posso utilizar isso e usar como opção. Ter esse discurso religioso e falar sobre os orixás sem ter medo deles. Sem isso abalar a minha religião, abalar as minhas crenças, mas simplesmente porque eu preciso conhecer de onde eu venho. Preciso conhecer o que é a Camila aí no meio de tudo isso. E como esse racismo ele se constitui no país. Né? Hoje, muitos acontecimentos têm feito a gente pensar, né? Por que que nos Estados Unidos acontece de um jeito e por que no Brasil acontece de outro? Por que que as dinâmicas se formam de um jeito e por que aqui no Brasil se forma de outro? E aí, acredito que uma das maiores diferenças, né, Amandinha, se tiver alguma coisa para falar também, é a forma como o racismo se constitui no Brasil. O Brasil é bem caracterizado pelo racismo de marca. Se eu sou negra, se eu tenho a pele com mais melanina, independente do colorismo, né, que o colorismo é do negro com a pele com menos escura para a pele mais escura. Então, independente do meu colorismo, das minhas características físicas, é isso que vai demarcar o que eu vou sofrer socialmente. E nos Estados Unidos, não. O que demarca isso é o racismo de origem. Então, até a minha 6ª geração, eu sou negra. Mesmo que meus estereótipos não sejam. Então, o Brasil, ele parte dessa construção. O negro, ele é taxado, né? Você é negra. Você é negro. Seu avô é negro, parabéns para você. Mas você é branca. Então, no Brasil, provavelmente, você não vai sofrer ou passar por algumas demandas. Ter que contemplar algumas demandas que negros, quanto mais características negroides ele tenha, mais preconceito ele vai ter. Ele vai sofrer, na verdade, né? Então, isso eu acho que é o primeiro ponto de reflexão, né? Quem é que somos? Será que o que somos realmente é só o que eu externalizo? E é isso que rege o racismo, né? Que é uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento. Pode ser práticas conscientes ou inconscientes, que vai culminar numa desvantagem ou privilégio para alguns indivíduos, dependendo do grupo racial que ele pertença. E que vai construir uma segregação racial, que é o que divide, né? O que torna uma raça mais especial do que outra, que é diferente da discriminação racial. E em alguns diálogos, elas ficam próximas, né?
E a discriminação racial, ela tem relação com atribuição de tratamento diferenciado a grupos racialmente identificados. E tem uma relação de poder, de força da raça principal, uma discriminação direta ou não, que pode, por exemplo, ser a entrada de muçulmanos, de negros, de judeus no país. Não tem um aspecto diferente quando eu falo de racismo. E tem relação, principalmente no Brasil, com as características que eu carrego, com a cor da minha pele, com o tipo de cabelo que eu tenho e todas essas coisas. Quando eu resolvo falar, meu Deus, sou negra, aí eu já entro nesse conjuntinho de coisas que, na verdade, é um monte de coisa que nunca me falaram, porque na escola ainda nós somos os negros escravizados, que aparecem nos livros de história e que, no máximo, eu sei, no máximo da minha cultura, é que existe a capoeira, que eu não sei se é jogo, não sei se é dança, mas tá ótimo. A gente tem um monte de conteúdo na educação física para trabalhar, mas também não tem ninguém que fale para a gente como é que eu trabalho, e a gente fica nesse desafio de o que eu levo, a forma que eu levo, se é que eu levo, qual é o meu discurso. Então, eu falo a partir desse lugar de fala, de uma mulher negra, pensando no colorismo de mais privilegiada do que algumas, que tem a pele mais retinta do que a minha, de algumas que têm o cabelo mais crespo do que o meu, de algumas que moram na periferia. Então, eu como negra ainda sou privilegiada, ainda cresci numa área suburbana da cidade, tive acesso a estudo, pude fazer uma faculdade, pude fazer uma pós-graduação. Então, é bem importante também a gente situar o nosso lugar de fala, para não colocar todos os negros dentro do pacote, dar uma balançada e achar que todo mundo é igual, que cada um tem a sua vivência, né? Não dá para desumanizar a gente e achar que tudo é uma superação e tudo mais. É muita superação, mas tem lugares diferentes de fala, lugares de vivências diferentes também. Então, eu falo muito, meu Deus do céu. Então, antes de falar o que eu vou falar agora, era só para situar todo mundo, inclusive eu, né? Para vocês saberem quem é essa Camila que falou todas essas coisas aí sobre mim. E aí, a Larissa estava conversando comigo e eu trouxe 2 vídeos só para vocês conseguirem visualizar um pouquinho do que é essa dança afro, quais são as opções, ou o que tem de opção, né, minha gente? O que tem de opção da dança afro? Não sei, vamos ver agora. O que eu posso trabalhar na escola, né? Quais são essas possibilidades? Deixa eu ver como isso. Acho que é assim, gente. Apresentar agora aqui. Apresentar agora. Apresentei agora. Compartilhei agora. Não está aparecendo. Gente. Aí, agora sim, tá começando a abrir, Camila. Tá começando a abrir, tá ótimo. E aí? Abriu? Sim. Eu trouxe 2 danças. Na verdade, depois que eu passar o vídeo, eu queria saber se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem ou não. O que é isso que a Camila trouxe? Deixa eu ver. Para falar sobre o coco de roda, a gente pode remontar uma historinha que é dos tiradores de coco, do coco fruta. Então, eles trabalhavam subindo, derrubando esse coco e depois debulhando esse coco, descascando esse coco, fazendo música, batendo as cascas do coco no ritmo bem marcado, né? Olha o topo da jangada na banda do mar. Olha o topo da jangada na banda do mar. Foi brincando esse pouco a noite inteira sem parar. Olha o topo da jangada na banda do mar. Olha o topo da
Existem muitos tipos. Bom, gente, eu trouxe 2 exemplos, na verdade, de danças afro, mas que não necessariamente têm ligação com religião. É o coco, que é uma dança de roda, é um ritmo da região nordeste do Brasil, e que surgiu nos engenhos de açúcar. E o maculelê, que inicialmente foi criado como uma arte marcial armada, que nos dias de hoje se preserva como uma simulação de uma arte, de uma luta tribal. E aí, pensando todas essas possibilidades, né, até aonde que vai o afro que eu, Camila, conheço, né, o que apresentam para mim, as possibilidades de conhecer essa minha identidade tão diversa, né? E que, para como professora, é um desafio levar tudo isso para a aula de educação física de uma forma tranquila, até porque eu preciso me apropriar disso para que eu consiga passar, né? E a ideia é que a gente não fique à margem. Não se posicionar também é um posicionamento. Então, se eu consigo compreender isso, se eu não consigo compreender ainda toda essa dinâmica, como é que eu levo isso para os meus alunos e como aluno, como eu absorvo isso como minha origem também, né? E aí, queria saber se vocês já conheciam, já tinham visto alguma vez na vida, uma dessas 2 danças. A nossa formação de educação física, às vezes elas perpassam, né? Aila, Camila, tem uma Camila. Legal, muito. O maculelê. O maculelê é bastante conhecido, né? Principalmente pelo material que utiliza, a sonoridade. E aí é desse lugar que eu falo, né? De saber lidar com todas essas demandas, essa minha origem e resolver dançar. Sem saber quem dançava essa dança, né? Com 8 anos a gente não entende muito bem quem é que dança, quem é que pode dançar essa dança, né? E aí eu inicio minha fala, que já está quase no final do meu tempo, falando da inserção, na verdade, da maioria dos negros na dança, que foi o meu caso, que foi por meio de um projeto social. Então, aqui em Ribeirão, pelo menos, uma característica marcante são os negros virem de projetos sociais ou bolsistas de escolas de dança particulares, né?
Eu venho de um projeto social, fiz dança durante um período, me aposentei na faculdade, porque como que você concilia? Não tem nenhuma possibilidade, só a Amanda que conseguiu fazer isso, que eu saiba. Parei de dançar na faculdade e aí fui tentar compreender qual era a minha dança, para poder arranjar um significado para fazer uma pós-graduação. Meu mestrado eu pesquisei danças afro-brasileiras, né? Na verdade, eu pesquisei dança como forma de treinamento e como a genética interfere nessa resposta. Mas aí isso é um outro momento. Mas essa dança era dança afro-brasileira. Então, eu tive a oportunidade de, além de mostrar, né, que dança também pode ser ciência, né, que como dançarina era um desafio meu, né, mostrar para a área acadêmica que não era só a dancinha, mas que tinha algumas respostas importantes. Assim que eu conheci a Amanda, diga-se de passagem, e também poder saber como essa dança chegava a outras crianças. Então, eu trabalhei com crianças de 7 a 10 anos, onde eu apresentava alguns jogos de memória, falando sobre os instrumentos, principais cantores. Antes de iniciar alguma modalidade, eu trabalhei com samba, forró e frevo, e no final eu apresentava novamente para saber o que elas tinham memorizado daquele universo. E aí, dentre as vivências, uma delas, que eu acho que foi a mais marcante, eu apresentei alguns cantores e uma delas era Alessi Brandão. E aí, no final do mês de samba, eu apresentei novamente as mesmas figuras para saber se as crianças identificavam. E aí uma das crianças falou assim: ah, tia Camila, mas quem é essa mulher? Ah, tia Camila, é a moça que trabalha lá em casa. Eu falei, por que a moça que trabalha lá em casa? Porque as crianças que iam no meu projeto, na USP especificamente, eram as crianças que tinham uma renda melhor, que podiam ir de carro. Eu também fiz essa mesma dinâmica numa unidade básica de saúde e foram outras vivências. Mas era esse lugar. É esse lugar que as pessoas negras ocupavam na vida daquela criança, né? Então, nós como pessoas, alunos, como professores, a importância da gente fazer a criança entender que não é, na verdade, a característica física que te insere em um lugar específico, mas que essas pessoas podem estar onde elas quiserem. Nós podemos estar onde quisermos, né? E a dança trouxe essa possibilidade para mim. Nunca me imaginaria professor universitário. Até porque eu fui a primeira filha a estudar, fazer uma graduação, e nenhuma referência de docente negra. E menos ainda de uma pessoa que vai levar a dança para dentro da universidade. Então, esse percurso tem sido uma reinvestigação e ressignificação, né, do que é a Camila nesse universo, de por vezes ser a única, mas ter que continuar para poder ser referência em alguns momentos para as minhas alunas da graduação, para as alunas delas, porque eu sou a pessoa que vai interferir em alguma cena de racismo ou qualquer outro tipo de preconceito, mas racismo especificamente, sou eu que vou parar a aula para falar, gente, isso daí, ó, a gente pode conversar sobre isso. Né? Então, esse meu percurso como dançarina, de danças urbanas também, que sofri um pouco de preconceito por ser mulher nesse universo masculino, né? Então, perpassei por esses estágios de dançar danças urbanas, me manter em danças urbanas até hoje. Hoje eu danço uma dança que se chama Waacking, que é de origem afro-americana, afro-americana e latina. Então, os latinos e negros dos Estados Unidos criaram essa modalidade, mas que hoje prevalece pessoas brancas dançando, principalmente as que estão nos festivais de dança. Então, ainda essa pergunta foi a sugestão da Larissa, porque eu sempre me pergunto quem é que dança essa dança. Quem é que dança a dança que eu danço hoje, que é danças urbanas? Que vem de origem negra, todas as danças urbanas, que vieram dos Estados Unidos para o Brasil, mas que hoje os destaques, os professores, os festivais de dança, levam pessoas brancas para dar aula aqui. Ótimo, maravilhoso. Essa não é a discussão, a cor da pele. Mas a discussão é
o espaço igualitário para o mesmo perfil de trabalho, ou um trabalho melhor ou um trabalho pior. A dinâmica nem sempre, o peso nem sempre é esse, né? Então, essa tem sido, na verdade, a pergunta da minha vida. Quem dança essa dança? Para onde é que eu posso levar ela? E o que me entender como mulher negra vai me trazer nesse percurso de levar a dança, de dançar a dança. Eu vou ter que abraçar tudo isso, porque eu entro no lugar com o meu cabelo, com a minha roupa, minha cor, com tudo eu mesma. Não tenho muito o que fazer. Então, eu tenho que carregar todas essas características comigo nesse caminho. E, gente, acabou meu tempo. Ai, não acredito. Falo muito, gente. Era isso. Camila, muito obrigada por sua exposição, foi maravilhoso. Eu estou arrepiada aqui com as suas histórias, com a aula que você deu de racismo para gente. Acho que quem não está aqui conosco, né? Cadê os alunos? Vai estar perdendo uma live maravilhosa. Mas daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de conversar com você mais um pouquinho. E então eu passo a palavra para Amanda. Amanda, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de estar mais uma vez ao lado da Camila, que é uma pessoa que eu tive a sorte realmente de encontrar no meu caminho. E são discussões que ela trouxe, assuntos que a gente já teve a oportunidade de conversar de maneira informal e também agora fico mais feliz ainda de poder expor essas discussões, esses assuntos que são tão importantes e que estão sempre tão presentes na nossa vida, né? Então, vou começar falando sobre mim, sobre a minha trajetória na dança e explicando para vocês como todas essas questões que a Camila levantou aí, como elas surgiram na minha vida e as reflexões que eu tive a partir disso, né? Então, eu tive a minha primeira experiência com dança, foi uma aula de balé e eu tinha 3 anos de idade. Foi muito pequenininha. Num colégio particular, tive essa primeira aula e desde muito pequena, assim, eu já me interessava muito. Então, depois disso, eu ganhei uma bolsa para uma escola de balé. Então, como a Camila disse, é muito comum, pelo menos aqui na nossa cidade, Ribeirão Preto, os alunos negros, né, iniciarem através de projetos sociais ou bolsas, e foi assim que eu iniciei, com 6 anos de idade. E fiz balé a minha vida toda, só balé até os 15 anos, né? Depois comecei a fazer outras modalidades. Nesse período, apesar de eu ouvir de professores que eu tinha talento para modalidades, que eu tinha talento para o balé, que eu poderia ser uma bailarina, de repente, eu me sentia muitas vezes pouco representada pelo meio em que eu estava. Então, eu sempre fui, desde o início, a única aluna negra da minha turma de balé. Não tive nenhuma professora de balé negra. E usava as roupas de balé clássicas, né? Que até quem nunca entrou numa sala de balé consegue imaginar uma bailarina, né? Meia calça rosa, sapatilha rosa, um titi, coisas do tipo. Passei por essa experiência até os 15 anos, né? Comecei depois a fazer outras modalidades, jazz, dança contemporânea, e foi também quando começou a aflorar em mim algumas reflexões sobre o balé em si, né? Sobre a história do balé, quem dança o balé e o que eu estava fazendo ali no meio, né? Então, o balé é uma dança clássica, ele nasceu na elite, ele nasceu lá nas cortes francesas, depois foi para a Itália, fez muito sucesso na Rússia, lugares de povos brancos, majoritariamente, né? E ele veio dessa coisa das cortes, né? Das danças dos nobres. Então, ele veio já, quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou como uma dança da elite, né? E continua hoje ainda muito sendo uma dança da elite. Por questões culturais, né? E também pelo custo que ele tem, né?
além do custo das aulas, um festival de dança, um figurino de dança, uma sapatilha de dança, são coisas que trazem realmente um peso econômico para as pessoas. Não é fácil se manter, né? Não é só, então você ganhou uma bolsa, então tá pronto, né? Tá fácil, tá tranquilo. Não. Tem muitos outros gastos por trás. Então, começou a vir quando eu tinha essa idade, os 15 anos, principalmente porque também é uma idade em que você tem que pensar muito sobre o que você vai fazer da sua vida, qual é a sua profissão. Então, foi um momento em que eu comecei a questionar muito esse lugar que eu estava, que era a dança, o balé, esse meio branco, e o que eu estava fazendo ali, né? Sempre foi uma coisa que eu gostei, que eu gostava muito, eu gosto muito, mas, de certa forma, o meio parecia que estava sempre me expulsando daquele lugar, né? Então, as histórias não tem nada a ver com personagens negras. Então, o que eu ia ser no balé se a princesa é branca, se o príncipe é branco, se é tudo muito branco, né? Onde era o meu espaço? Então, procurei a educação física nesse período de pré-vestibular, fiz vestibular para várias coisas. Uma das coisas que eu prestei foi educação física, até por interferência da minha mãe também, porque ela falava, você gosta de dançar, mas vamos ali pensar em alguma coisa que tenha a ver, né? Então, procurei educação física, mas sempre muito com essas reflexões da dança, assim, qual era o meu lugar ali dentro do balé, principalmente. Já tinha começado a fazer outras coisas depois disso, outras modalidades de dança, mas ainda era muito confuso tudo isso para mim, qual era o meu lugar. Dentro da universidade, quando eu entrei na universidade, principalmente a universidade pública, né? Mais um meio majoritariamente branco, essas reflexões começaram a pesar mais uma vez para mim, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar? O que eu vou fazer com a dança? Né? Uma dança ainda sendo uma bailarina clássica, negra, meu Deus, né? Tô totalmente na contramão de tudo dentro da universidade. E um dia, descendo do ônibus dentro da universidade, para ir até o bandejão, uma menina me convidou para uma reunião do Coletivo Negro. Eu já estava no 2º ano da faculdade e eu nunca tinha participado, não conhecia o Coletivo Negro. E comecei a entrar em contato com essas pessoas a partir desse convite, a participar de algumas reuniões e a conhecer e a me reconhecer como negra. Eu acho que esse é o marco da minha consciência racial. E aí pode ser que isso cause uma confusão em vocês entenderem como assim, né? Eu sou uma mulher negra de pele retinta e eu passei a maior parte da minha vida sabendo que eu era negra, mas sem entender qual era o meu papel dentro do espaço social em que eu estou, né? Quais eram as minhas origens, como a Camila falou. O que eu, como mulher negra, represento para as outras pessoas, para mim mesma, para minha família, né? Então, essa consciência e esse aprendizado desse conteúdo aconteceu para mim dentro da universidade, foi realmente o que abriu o meu olhar e fez com que eu entendesse o que era dança para mim, o que eu precisava mudar para mim e para as outras pessoas também, para eu me inserir nesse espaço. Então, nesse momento, na universidade, eu comecei a pensar em mim, que é uma coisa que já acontece para a maior parte das pessoas, como uma mulher negra, que precisa conhecer a si mesmo e precisa conhecer o espaço em que está, né? Dançando, foi nesse período que eu comecei a refletir, por exemplo, por que a meia calça do balé é rosa? Todo mundo acha que é porque faz parte do uniforme do balé, faz parte, mas não é, né? Vem da história da dança e a meia calça, no caso, serve para ser uma continuidade da perna da bailarina.
uma perna que é branca, né? Então, isso já não cabe para mim. Então, dentro da dança, aquilo que vai me favorecer não é uma meia calça rosa, não é uma sapatilha rosa. Então, o que eu preciso fazer para continuar nesse espaço, ser valorizada, ser reconhecida e, ao mesmo tempo, manter a minha identidade. Para isso, é necessário algumas mudanças, e essas mudanças eu acabei tendo que fazer. Então, não tinha... hoje existe, né, algumas marcas, mas na época não tinha meia calça da meu tom de pele. Então, o que eu fazia? Não usava meia calça. Não é uma coisa necessária, né? É possível. Sapatilha, eu precisava pintar. Hoje existe algumas marcas também que já fazem sapatilhas para outros tons de pele. Então, eu comecei a refletir sobre todas essas questões, sobre o racismo, que eu tive também, de certa forma, o privilégio dele não ter vindo de forma agressiva, mas ele esteve sempre presente nessa falta de representatividade, nessa falta de valorização do corpo negro, principalmente dentro do balé e também nas outras danças, mas principalmente ali no balé. Então, essas mudanças foram acontecendo, da meia calça, da sapatilha. Tive a oportunidade, depois de ser convidada para ser modelo de uma marca de produtos de balé. E aí foi quando eu senti que eu estava fazendo parte de uma mudança maior, né? Essa marca trouxe uma visibilidade para mim e para as bailarinas negras de uma forma que realmente é inovadora para o Brasil que a gente conhece, né? Então, eu fui fazer esse ensaio fotográfico. Essa marca chegou até mim através das minhas fotos de dança, de balé. E fui fazer esse ensaio fotográfico e foi a primeira vez que eu senti que a minha beleza, enquanto mulher negra e bailarina, estava para ser apresentada ali da forma mais natural que poderia ser. Então, o meu cabelo nas fotos estava solto, eu usei meu cabelo crespo, solto, não precisei fazer um coque, puxar para trás, passar gel, que é o que a gente acaba tendo que fazer para dançar com outras bailarinas brancas. Então, fiz essa sessão de fotos com o cabelo solto, sem meia calça, usei a sapatilha do meu tom de pele, uma sapatilha que eu pintei e que depois, por conta da procura de pessoas, foi desenvolvida uma sapatilha a partir da minha, foi feita uma sapatilha para pele negra. E, enfim, foi quando eu percebi que eu podia fazer parte de uma mudança maior, né, até de todos os lugares em que a marca chega, simplesmente aceitando e me posicionando em relação à pessoa que eu sou, né? Não vou dizer que foi fácil, mesmo porque é difícil para as pessoas entenderem, né, que a dança, principalmente o balé clássico, ele tem uma história, mas nem por isso a gente deixa de ser balé, porque eu me apresento como o corpo que eu sou e não tentando parecer algo que eu não sou, que é muitas vezes o que a dança, eu tô falando aqui do balé principalmente, acaba fazendo, né? Durante a universidade, a segunda parte da minha descoberta enquanto dançarina, bailarina e mulher negra foi encontrar a Camila, participar do projeto com danças afro, estudar sobre isso, né, e ensinar danças afro-brasileiras para as crianças. Foi um momento em que eu tive esse segundo olhar para o corpo negro dançante, né, e para o meu corpo. Como trazer isso para a educação física, que era a graduação que eu estava fazendo, como inserir isso como profissional, como pessoa também, como a dança conecta a gente com o ancestral e como isso, no ponto de vista europeu, é muito
tirado da gente, né? Sempre é muito voltado para as práticas corporais restritas, né? Tudo dentro de uma caixinha, tudo muito segmentado. Como a Camila falou, a gente não pode ter contato com religiões, não pode ter contato com espiritualidade. Então, esse segundo momento foi muito importante para mim, na minha trajetória, de encontrar as danças afro-brasileiras e me entender como mulher negra, feminista, militante e bailarina também. Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, qualquer assunto que vocês queiram conversar mais sobre. Amanda, muito obrigada. Oi, Camila. Ai, tem uma foto da Amanda. Vocês não querem ver, gente? Tão linda. Sim, por favor, compartilha com a gente. Você vai colocar, Camila? Pessoal, aí é Camila. Essa é a campanha da Evidência. Essa sapatilha foi a que eu pintei, mas depois eles fizeram uma sapatilha muito parecida. Na época, meu cabelo ainda estava grande. É isso, gente. Depois tive a experiência também de dançar no Canadá, que foi uma coisa que eu não esperava, né? Muito por conta também do que a gente imagina, né? Para nós jovens negros, a gente tem uma mania de se subestimar, né? Estar na universidade, para mim, já era uma coisa muito grandiosa. Ir para fora do país era um sonho inalcançável, assim. Então, eu tive a oportunidade, a partir de um convite de uma coreógrafa que eu conheci, para participar de 2 espetáculos lá. E foi uma experiência incrível, mas também com outro lado, que é de sempre estar em lugares que são majoritariamente brancos. Então, lá foi um outro lugar em que eu me deparei com essas questões de ser sempre a única em todos os espaços, né? Essa solidão também de não se reconhecer em lugar nenhum, mas também entender que você estar ali também representa mais do que só você, mas também as pessoas que deveriam estar, e que aquele espaço também é de certa forma para trazer outras, né? Alguém começa e aí depois surge mais alguém, e é também a forma da gente trazer os nossos, né, para o topo. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda, que linda, linda a história de vocês, é contagiante, né? A gente vai ouvindo essas histórias, eu vou arrepiando aqui, estava fazendo algumas anotações, mas incrível, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, compartilhando essas experiências, eu acho que a gente só tem a crescer, né? E, bom, eu parar de falar também, vou deixar vocês aqui, quem quiser, agora vamos deixar esse espaço para vocês conversarem um pouquinho com a Camila, com a Amanda, quem quiser fazer alguma pergunta, se quiser pode abrir a câmera, ou se não quiser abrir, abre só o microfone, ou se quiser também pode colocar a pergunta no chat, que o professor Marcelo faz a leitura. Então, fiquem à vontade, vamos aproveitar para dialogar com as professoras. Alguém quer começar? Cadê os alunos, professores? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero fazer uma contextualização primeiro, e assim,
em primeiro lugar, parabéns às duas, a Larissa já falou, assim, foi emocionante, eu me arrepiei aqui em vários momentos, acho que todo mundo, né? Muito bonita a história de vocês. Eu morei um tempo também fora, eu passei 4 anos, eu fui fazer doutorado no Canadá, e quando eu voltei, quando eu saí do Brasil, quando eu saí daqui do país, parece que a gente estava num momento, e quando eu voltei, parece que as coisas tinham mudado muito. Politicamente, teve a questão do golpe, enfim. Mas uma coisa que eu observei nas pessoas, nos jovens, principalmente os negros, os gays, foram que gays, enfim, uma moçada que está se assumindo muito mais. Eu via várias meninas usando penteados afros, mulheres negras usando turbantes, isso me chamou muito a atenção. Então, desse ponto de vista, assim, da identidade, vocês acham que com o tempo ela está se fortalecendo, as pessoas estão se assumindo cada vez mais, e daí a questão do racismo, porque o Brasil continua um país racista, né? Como lá os Estados Unidos, mas por que aqui no Brasil, na opinião de vocês, as pessoas não se comovem tanto com as mortes dos negros, que acontecem todos os dias nas nossas cidades? Posso começar, Cami? Bom, primeiro sobre a identidade, realmente é uma coisa que tem se fortalecido, assim, principalmente entre os jovens negros. Eu também passei por esse processo. Falando um pouco sobre o cabelo, eu nunca alisei, mas eu fazia um procedimento lá que era para deixar os meus cachos mais soltos, assim, né? Então, depois, assim, a partir do momento que eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto, fazer parte das reuniões do coletivo, foi uma coisa que eu senti necessidade de conhecer meu próprio cabelo, porque eu fazia esse procedimento químico desde os 12 anos, eu nem sabia mais como era o meu cabelo natural. E entender a beleza que isso tem também. Então, eu acho que é um movimento que tem se fortalecido, passado muito também pela mídia, né? Essa coisa dos jovens negros estarem se unindo através das redes sociais, e muito também pela forma como o comércio, a economia, começou a perceber que pessoas negras consomem, né? Então, tem um interesse comercial aí hoje também das empresas fazerem produtos para essa população que não tinha o que consumir, né? Então, a gente começou lá a assumir os cabelos fazendo receitinha caseira, né? Porque você ia no mercado, na farmácia, não tinha produtos para cabelos afros, por exemplo. Hoje tem, né? Pressão popular, mas que também ali foi a fonte, né? O campo de mercado para muitas empresas. Então, eu acho que tem esse ciclo aí do fortalecimento e também da questão midiática, né? E aí, sobre por que as mortes não comovem aqui no Brasil, eu vou falar sobre a minha perspectiva, né? A primeira questão que eu acho importante falar é sobre a questão como o racismo no Brasil, apesar dele existir, como ele ainda é muito velado. Tanto as discussões, como a consciência de raça, que é o que eu falei para vocês. Eu tive essa consciência, eu tenho 24 anos. Essa consciência chegou para mim na universidade, né? Das questões que estão enraizadas em ser uma mulher negra. E eu sempre fui uma mulher negra, né? Eu vivi todas essas questões e só a partir de um certo momento da minha vida é que eu comecei a repensar e refletir de onde vinham essas questões. Então, no Brasil, eu acho que para a maior parte da população negra ainda falta a consciência de raça, né? Entender as questões raciais. Porque se entender negro apenas pelo tom de pele, ou se entender uma pessoa negra socialmente, são coisas diferentes, né? Então, o primeiro ponto
que eu acho é esse, que ainda falta muito para as pessoas essa consciência de raça. Segundo ponto é que no Brasil a gente tem atrelado, né, as questões raciais, as questões de classe, né? Então, a violência, principalmente a violência policial, ela acontece, ela é permitida em um lugar específico, né? Um policial não pode chegar em uma área nobre da cidade e chutar a porta, entrar numa casa, apontar a arma na cabeça de uma pessoa. Mas na favela isso é uma coisa corriqueira, né? Não precisa de um documento para entrar em nenhum lugar ali. É um lugar em que as pessoas são desumanizadas e desprovidas de direitos, né? Então, isso por si só, esse meio, faz com que tudo ali tenha uma certa justificativa, né? Pelo Estado, e aí a gente está falando também sobre o racismo estrutural. Nos Estados Unidos, eu acredito, eu estou falando aqui muito, assim, da minha perspectiva mesmo, não é verdade absoluta para ninguém. Nos Estados Unidos, a questão de classe também está atrelada às pessoas negras, mas eles têm uma consciência de raça um pouco mais desenvolvida, pela questão histórica também que o racismo se estruturou nos Estados Unidos, né? E as questões do pós também, né? Então, a gente tem o racismo aconteceu, a escravidão aconteceu praticamente no mundo todo, né? Mas no Brasil, por exemplo, a gente tinha uma expectativa de vida para os escravos muito baixa, né? E nos Estados Unidos, eles tinham uma expectativa de vida maior e também um outro indicativo de que a vida lá era melhor é que eles se reproduziam mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as pessoas não queriam nem ter filhos, né, para que eles não fossem escravos. Então, a gente está falando, assim, de uma disparidade que já vem desde a escravidão, né? Aqui no Brasil, por exemplo, pós-escravidão, a gente teve políticas de embranquecimento, a gente teve terras doadas a italianos enquanto escravos tinham que se virar. Nos Estados Unidos, isso já foi um pouco diferente, as pessoas ali já estavam lutando por um outro tipo de igualdade, já, né? Que não era, que tinha menos a ver com a sobrevivência, já. Então, eu acho que essa disparidade vem desde como a escravidão se deu nesses dois países e reflete também nos dias de hoje, né? Então, eles são, por exemplo, assim, aqui no Brasil a gente tem uma quantidade de negros no país maior do que eles lá, mas eles têm uma consciência e uma representatividade, por exemplo, dentro dos governos, muito maior do que a gente tem aqui hoje no Brasil em termos de representantes políticos mesmo, vereadores, até presidente, né? Então, eu acho que é muito por conta disso que não comove. Primeiro porque a gente tem um racismo estrutural que faz com que pareça que há um motivo para que essas mortes aconteçam, que a gente está matando bandidos, né? Então, as pessoas acreditam que as pessoas que estão naquele lugar, elas, de certa forma, procuraram pela morte, então isso acaba fazendo com que as pessoas se comovam menos, e a consciência realmente das questões. Espero não ter me estendido muito. Vai, Cam. É isso, gente. Hoje é um processo de reflexão, na verdade, eu acho que para nós negros mesmo, né? Meu sonho aos 15 anos era fazer relaxamento no meu cabelo. Meu sonho mesmo, o presente de 15 anos foi um produto para fazer relaxamento do cabelo, porque eu sempre fui a filha que teve o cabelo mais cacheado. Só que a Salon Line, que alisava o cabelo, hoje é a maior produtora de produtos para cabelo cacheado e afro, né? Então, hoje, nós negros repensamos até isso, que marca que você consome, né? Porque foi o que a Amanda falou. É claro que
o negro consome. E aí perceberam que o negro consome, então hoje você pode ter o cabelo A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10, que vai ter um pro seu cabelo. Vai ter um trem para você passar no cabelo. Vai adiantar ou não? Não sei, mas vai ter, e vai ter uma mulher negra representando esse produto. Lá da sala online, que alisou meu cabelo aos 15 anos, que era meu sonho, porque não era adequado. E que ela continua ainda vendendo esses produtos. E será mesmo que ela entendeu que o negro não é só um consumidor? Entendeu essa beleza, esse mito dos cachos perfeitos, né? Porque você vê na internet as mulheres ficam 14 dias finalizando o cabelo para aparecer na foto com os cachos perfeitos. Ainda existe um padrão estético aí nesse negro, né? Que negro que é aceitável, que principalmente que mulher negra que é aceitável, né? Que feminismo que é esse? Enquanto as mulheres brancas lutavam pelo trabalho, a negra, principalmente no Brasil, lutava para ser vista como gente. Lutava para não ser violentada sexualmente. Lutava para não ter o seu sobrenome carregado do seu dono, que faz parte das nossas origens, né? Muitos sobrenomes nossos aqui do Brasil faz parte de vários donos aí de gerações passadas, né? Que negro que é esse nesse país? Então, acho que entender esse lugar, né, é o primeiro passo para a gente entender a dinâmica do racismo, porque ele é super velado, né? Acho que o negro sempre viu, acho que agora acendeu-se mais lanternas e mais luzes para ele, né? Até por conta da potência da rede social. Mas quem são esses negros que também estão na rede social? Será que representam todos? Que cor que é esse negro da rede social? Né? Porque de alguma forma acaba desumanizando, né? Parece que todo negro tem aquele perfil e aí os outros não são vistos. Aonde é que mora esse negro? Que negro que está representando? Quais são as oportunidades verdadeiras de espaço para eles, né? Alguns até discutem o quanto você ganha para representar uma marca comparada a uma pessoa menos retinta ou branca. É o mesmo? É pareado? O seu cachê como dançarina é o mesmo? Como que é? Como que isso acontece? A gente fala de espaço e que tem melhorado essa imagem, mas o que é que tem por trás? Eu acho que hoje tem sido a reflexão dos artistas, principalmente, né? De compreender o seu lugar nesse lugar, né? Que por vezes a gente ainda é o que falam do nosso currículo. A gente precisa ser mais no nosso currículo para ter a mesma oportunidade. Quando não é achado sem querer assim, precisava de uma negra, pode ser você. De vez em quando eles acham a gente, mas isso acaba dando uma noção irreal de que isso tem melhorado, eu acredito. Visibilidade melhorou muito, porque quando eu cortei o meu cabelo, não tinha Big Shop, eu nem sabia o que era isso, que não parece, né? Mas eu sou 10 anos quase mais velha do que a Amanda. Então, eu venho de uma geração anterior à da Amanda. E a geração à frente da Amanda são essas crianças que estão crescendo com seus cabelos cacheados, com os pais falando que elas são bonitas. Então, provavelmente, os meus netos vão viver esse racismo talvez mais ameno e tentar suportar esse racismo de uma maneira mais próxima de uma vivência real e digna, acredito eu. E tudo isso por conta daquilo. A gente não sabe onde a gente vê. A gente é um monte de coisa misturada. No fim, a cor da minha pele, o quanto eu sou retinta, define o que eu posso ser socialmente. Vira o quê? Um rolo na minha cabeça. Eu não sei quem eu sou, não sei quem é meu vizinho. E aí eu acho que tá tudo bem. O racismo ele já divide classe assim, de forma crucial no país. Então eles vão continuar matando mesmo, tudo bem, né? Não tem nome e não tem cara, só tem número, a pessoa que morre. Então, assim a gente vai, gente. A gente vai levando o barco. Só foi mais um, não sei quem é, não está muito próximo. A mídia, por vezes, não se sensibiliza, né? Porque tanto faz morrer um ou morrer 50 na favela. Tá lá mesmo.
Tanto faz se eles vão me confundir com bandido. Provavelmente eu seja, porque olha que é minha cor, gente. Eu já tenho que andar com a minha identidade durante a noite para não ser confundida desde pequena. Os homens negros também. E a gente não pode se conformar com isso. Eu acho que também parte desse inconformismo do negro, né? Não que a gente tenha tanta potência, poderíamos ter mais potência ainda para nos organizar, assim como a Amanda falou dos Estados Unidos. Iniciou-se uma organização para que os negros possam se fortalecer em conjunto e poder modificar algumas coisas. Né? A gente modifica individualmente, mas principalmente se organizando, levando pessoas para o governo. E a partir do momento que sermos pautas reais, aí a gente vai arrasar no racismo, que vai melhorar. Só um comentário bem rapidinho. Uma coisa que me chamou muito a atenção nessas manifestações lá dos Estados Unidos foram os brancos marchando lado a lado com os negros. Crianças brancas. Eu achei lindo. Teve várias cenas muito bonitas mesmo. Porque você entende que não é o racismo de marca, né? Não é você ser branco, ser negro que te define, e independente de alguma geração você ter um negro ou não, eu já entendi o papel social desse negro, eu já estou num processo mais avançado do que acredito que o Brasil, né? Foi nos negado tantas coisas que a gente está readquirindo agora para poder, eu acho que, ganhar mais força, para poder falar, gente, não é isso. A pessoa morreu mesmo, o racismo acontece mesmo. Acho que é isso, desconstruir o racismo é a parte mais difícil do processo. Se é que um dia a gente vai conseguir, né? Mas pelo menos esse espaço de discussão e as discussões irem para a nossa vida, né? A gente andar nossas palavras, acredito que é o primeiro passo para que essas mortes tenham importância para que tantas outras coisas, né? Eu gostaria de fazer mais uma colocação aqui, diante do que o Marcos falou. Isso sobre terem pessoas brancas envolvidas também, né, nos atos, eu acho que é porque por essa questão também da consciência de que as questões raciais, elas não são questões dos negros apenas, né? E isso é muito difícil das pessoas entenderem ainda, né? Fanon fala um pouco sobre isso, que o negro se tornou negro a partir do momento em que ele entra em contato com o branco, né? Então, e essa questão do que é melhor, o que é pior, também foi a partir do contato do branco e do negro, né? Essa questão de superioridade. Então, isso criou nos negros esse complexo de inferioridade, e criou também nos brancos o grande mito da superioridade. Então, não é um problema só nosso, né? O racismo, ele está criando um ciclo de pensamentos, de ações que não são verdadeiras, né, de fato, para os brancos e para os negros, né? Criando aí o sucesso, muitas vezes, para pessoas brancas que acreditam que chegaram ali no lugar em que elas ocupam porque elas lutaram para estar lá, pelo mérito, né? Então, o branco também vive aí uma grande mentira causada pelo racismo, né? Por esse mito da superioridade. Então, também são questões que ele precisa pensar, quais são os méritos, né? Quais são os méritos, quais são os privilégios que ele tem e qual que é o papel dele também nessa desconstrução a partir do momento em que não ele como indivíduo, mas os seus antepassados criaram essas estruturas, né? Então, a responsabilidade é dele também, do branco, né? De mudar essas estruturas. E aí, falando também sobre o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, como as visões dos Estados Unidos e Brasil, como aqui no Brasil parece que as coisas são sempre distorcidas, né? Esse movimento Vidas Negras Importam chegou aqui no Brasil e aí, de repente, se tornou um movimento antifascista.
né? Ok, legal, antifascista. Mas já perdeu também ali a caracterização de qual era a pauta principal, o racismo, né? Já se tornou uma outra coisa, né? Como a gente tem essa certa mania, nós brasileiros, de jogar a pauta racial junto com... não são questões raciais, é discriminação. Então, agora a gente está falando sobre tudo, sobre todos os tipos de discriminação. E é importante a gente falar de que todas, assim, as pautas são importantes, as pautas que estão sendo incluídas aí no antifascismo, mas que elas têm demandas diferentes, né? E que unir tem uma força, mas também focar ali em quais são as principais causas também é importante, e negros dentro desses grupos também, quando a gente fala de LGBT, de mulheres, a gente também está em disparidade, né? Como a Camila falou, como é o feminismo? Como é o feminismo negro? Né? Quais são as demandas das mulheres negras? Né? Como se insere na sociedade um jovem gay branco e um jovem gay negro, né? Então, enfim, só trazer aí para vocês essa reflexão também, que aqui no Brasil a gente tem esse hábito de jogar tudo num pacote só, né? E talvez esses avanços que acontecem em outros países, não estou falando que a grama do vizinho é mais verde, porque eles também têm vários outros problemas, mas que talvez esses avanços venham dessa consciência e dessa caracterização das causas em si, não jogar tudo, fazer um bolo só da discriminação. Professora Elisângela queria conversar aqui, fazer uma pergunta. Tem algumas questões lá no chat, depois eu leio. Ele tá um barulhão. Aqui, para mim? Acho que foi na hora que você abriu. Tá. Peraí, só um pouquinho. Parece ter um liquidificador ligado aí. Continua? Pode falar. Agora parou. Continua o barulho? Não. Parou. Um Um umidificador nessa secura e calor de Cuiabá, é um umidificador junto com tudo que a gente consegue lançar a mão, né? Bom, gente, eu queria parabenizar realmente essa mesa. E assim, meninas, Camila e Amanda, o depoimento de vocês é impactante. Impactante. Para mim, foi muito impactante por conta da apropriação de lugar que vocês têm. Né? Porque, por mais que eu tenha tentado trabalhar com dança, primeiro com danças, já é uma resistência. Dança afro, ainda mais por conta das associações que vocês trouxeram no início da fala de vocês. Né? E tentar mostrar o espectro que isso tem, né? Que a dança tem, o que a gente pode abordar e tudo mais. Mas que bom que, assim, a gente está ganhando representatividade, está ganhando lugar, aos poucos, como vocês falaram. E aí uma fala do Godoy, para mim também me trouxe essa lembrança. Não sei se nós saímos no mesmo ano. Em 2016, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, já que na instituição, e eu fui para um país de elfos, né? Fui para a Finlândia, então todos loiros, altos, lindos, olhos claros, quase transparentes. Então, engraçado que eu chamava atenção por conta do meu cabelo lá. Meu cabelo é super cacheado. E eu percebi essa diferença que o Godoy falou. Eu não fiquei tanto tempo fora, mas quando eu voltei, eu vi alunas minhas assumindo o cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo crespo, enfim. Parece que não, mas para mim foi impactante, porque eu também, naquele momento, estava em transição. Eu estava saindo de um alisamento, né, de relaxamentos, e voltando ao cabelo cacheado. Quando eu vi as minhas alunas assumindo a identidade, para mim, da escola, das turmas, e delas como meninas, como futuras mulheres, foi outra. Elas ganharam um poder que eu acho que nem elas tinham consciência na época, isso já tem 4 anos. Eu acho que nem elas tinham muito esse sentido do que aquela mudança traz para a imagem delas e para como os outros viam elas também, né, de assumir esse lugar.
Aí pronto, ganhei tudo que é tipo de conselho para, né, trabalhar com cabelo cacheado, que até então eu já nem lembrava mais também. E aí eu pontuei aqui duas falas, tanto da Camila e da Amanda. Eu gostei, Camila, quando você trouxe a questão de que dança é essa que eu danço. E de, por exemplo, street dance, ou essa dança a que você está trabalhando, que você está dançando agora, de que originalmente era negra, né? Começou com os negros. E hoje há brancos, assim, os brancos estão tomando os lugares de liderança, ou dos que estão à frente, ensinando e ocupando os lugares de passar, de ensinar e de trabalhar isso com outras pessoas, né? Não, também acho isso ótimo, porque eu acho que não tem... Eu acho que se a gente começar, eu vejo que se a gente começar a limitar, a gente cai num outro problema, né? Assim, de que só esse grupo pode fazer isso, ou só aquele grupo pode fazer aquilo. Então, acho que quanto mais a gente misturar, realmente é interessante, porque enriquece tanto quem trabalha quanto quem aprende, né? E nessa troca, acaba sendo uma via múltipla, digamos assim, de aprendizado. Mas aí me traz um questionamento. Como é que você percebeu alguma coisa nessa, não sei se necessariamente uma inversão de lugares, mas nesse fluxo, vamos dizer assim, né, de que os lugares estão sendo tomados, e que bom que eles estão sendo tomados, mas você percebeu alguma questão mais, algo que chamasse mais atenção nesse fluxo de lugares, em relação a quem aprendia, ou como a dança se apresentava? Né? Essa é uma questão. Não sei se fui clara na pergunta. Mas, e Amanda, até nessa mesma história da representatividade do cabelo, né, dessa coisa que para mim foi muito forte, porque meu cabelo sempre foi cacheado, eu também sempre fui adepta dos relaxamentos, para ficar mais, né, apresentável, que era assim que se colocava, né? Infelizmente era assim que se colocava, de que o cabelo bom era um cabelo tal, né? E a diferença de assumir uma identidade é outra. E aí, quando você traz a sua história de pintar a sapatilha, e do formato cor-de-rosa do balé, me fez lembrar a história da Ingrid também, que está hoje não sei se ela ainda está, né, mas estava no Harlem, ainda está no balé Harlem, que é um balé negro, se não me engano, e de que ela também contava isso nas entrevistas e tudo mais que eu vi, que eu acompanhei e pesquisei, ela também conta essa história. E que bom que isso tem mudado. E eu acho que tem mudado exatamente porque as mulheres negras, principalmente, têm ocupado mais espaços, né? Infelizmente, não na velocidade que eu acho que seria importante, mas já tem mudado muitos comportamentos e muitas posturas, inclusive. Para você, como é que foi houve alguma mudança, na verdade, de que antes você tinha que pintar, e depois que começaram a produzir sapatilhas, meias, enfim, todos os artefatos do balé, num tom de pele que seja acessível a mais pessoas, você percebeu alguma mudança de olhar? Mesmo que você tenha falado que praticamente você era única nos lugares que você transitou, né? Mas houve uma diferença de olhares, assim, ou de perspectiva, ou de tratamento? Houve alguma diferença quando você começou a produzir de fato, incluir essas novas, esse colorismo, que eu gostei, adorei a palavra, esse colorismo, teve alguma diferença nos meios, ou não? Como é que isso trouxe para olhar para vocês? Como é que isso como é que você teve esse retorno? Teve diferença, não teve diferença, né? E aí, uma coisa que eu queria só pontuar. Mesmo que vocês sejam únicas, mesmo que você seja a única bailarina negra num universo inteiro de mulheres brancas, as meninas que estarão te assistindo, elas vão ter essa representatividade, elas vão enxergar que, nossa, então eu posso. Então é meu lugar também, né? A gente começa a desconstruir, ou pelo menos tenta desconstruir essa coisa estereotipada, né? E o balé é lugar para todo mundo que gosta de fazer balé, porque nem todo mundo gosta de fazer balé. O lugar é para quem quer, é para quem gosta de fazer balé. E eu acho que uma presença negra no palco é
fantástica para quem está assistindo, porque joga essa representatividade à frente. Eu posso também. Elisângela, obrigada pela pergunta. Eu ainda tenho algumas questões em relação a falar sobre representatividade, assim. Me dá um aperto falar sobre representatividade, porque eu começo a ter contato de compreender que eu sou a única no espaço ou poucas. Isso é importante, mas ainda esse lugar de ocupação, sabe, me dá um aperto. Mas eu sei o quanto é importante estar. E falando de danças urbanas, o Brasil, na verdade, ele tem uma característica assim, de absorver bastante coisa de fora, principalmente dos Estados Unidos, que parece que a perfeição está nos Estados Unidos, né? Principalmente artística, né? Esse sonho hollywoodiano, né? Na dança não é diferente. Então, a maioria das referências tá lá. E danças urbanas, os street dances, surgiram a partir dele. A questão não é a vivência corporal, porque a dança é para qualquer corpo que queira dançar, né? Mas a desconexão com a origem daquela vivência corporal. Se eu não sei de onde saiu, se eu não tenho uma representatividade ou um corpo que dance aquilo, que vivencie aquilo, como é que eu vou saber? E as coisas vão se desconstruindo, se distanciando da origem cada vez mais, sabe? Eu acho que nas danças urbanas, essa é a discussão. Quanto é que está distanciando da origem? Isso, porque eu não estou investigando, não estou buscando, não estou compreendendo realmente, me identificando como indivíduo, como mulher negra dentro daquelas origens das street dances. E quando eu falo de pessoas brancas ganharem visibilidade, é mais uma questão que eu reflito sobre a meritocracia novamente, sabe? Eu vejo ainda que não é meritocracia, sabe? Não é só. Não é, eu acho que não é. Na verdade, eu acho que não é, gente. Na verdade, para mim, não é meritocracia, porque existem brancos, negros, amarelos e várias pessoas tão boas quanto ou melhores. Mas qual é, por exemplo, tem festival de dança que não coloca professores negros. No sapateado, que também é uma dança negra, no jazz, que também é uma dança de origem negra, no tênis, que são dança de origem negra, e não coloca professores negros. Qual é o público que esse festival quer atingir? Qual é a faixa de renda que eu quero dar aula? Qual é a escola de dança que eu quero atuar? Aí é isso que vai conduzir a eu ter pessoas negras ou não dentro do meu rol, do festival de dança, da minha escola de dança, e que não tem como compreender isso como meritocracia. Essa é a minha grande questão, sabe, Elisângela? Que espaço que é esse que eu preciso fazer sempre mais do que o outro? Ser, assim, o fenômeno nacional para ter o espaço enquanto pessoa negra e não necessariamente, sei lá, uma pessoa que monta um challenge, coloca no TikTok e fica famosa. Até porque essas próprias redes sociais têm seus filtros. Então, automaticamente, ela vai mostrar mais pessoas brancas, loiras, elfas. Elas vão mostrar mais essas pessoas vão ganhar mais visibilidade, e aí continua o ciclo. Essa é a minha grande questão hoje, assim, Elisângela. Repensar a arte para mim, repensar quem são as pessoas que eu contemplo artisticamente. Quem são essas mulheres, por exemplo? Muitas pessoas brancas têm acesso a um estúdio de dança para gravar um vídeo para pôr no Instagram. Muitas pessoas negras gravam nas suas casas. Por que é que eu não compartilho? Qual é a produção que eu compartilho, sabe? Para poder, minimamente, minha rede social é minimamente um espaço onde eu tento tornar um pouco igualitário esse lugar, sabe? Da pessoa que dança em casa, tão bem quanto aquela que tem dinheiro para dançar no estúdio, com uma iluminação ótima, com uma câmera profissional, e que, por vezes, é uma pessoa que está num lugar social diferenciado e que, a maioria das vezes, é uma pessoa branca. Então, as minhas questões são essas, sabe? Desses festivais e desses professores e desses espaços
dialogarem com as origens e com o profissionalismo da pessoa, e não com a cor da pele ou a estética que ele quer atingir como aluno, sabe? Eu acho que é isso, não é a dança que surgiu, a dança afro, só os negros vão dançar, os negros não, né? Só as pessoas com a pele retinta vão dançar e vão arrasar. Não necessariamente, mas é mais que espaço é esse que a gente está ocupando e como pessoa branca poder compreender esse privilégio, lembrar sempre das origens, né? Porque às vezes eu ocupo esse lugar, mas eu esqueço de onde ele veio. E aí eu não olho para o passado. Mesmo sendo branca, eu preciso compreender essas origens e preciso sempre relembrar de onde veio. Porque alguém lutou antes de eu chegar. Então são esses dois olhares, assim, tanto de quem ocupa, para saber se está revisitando esses lugares, quanto essa meritocracia, que ainda é uma coisa, que não entra muito na minha cabeça, assim, de verdade. Mas que é um processo de reflexão, acho que de todos mesmo. Não sei se eu respondi. Tá muda, Elisângela, seu... Respondeu, e eu acho que é um ponto crucial da gente trabalhar na escola. Né? Por isso, levantar essa questão. Gente, a escola é verdade. Elisângela, obrigada pela pergunta. Bom, como eu disse para vocês, contando parece ser muito mais simples do que realmente aconteceu, né? Então, essas mudanças em relação à sapatilha e tudo mais, foram coisas que me fizeram muito bem, esse empoderamento, tanto até uma conversa que eu já tive com a Camila, tanto pessoalmente, assim, isso passou até para minha forma de me movimentar também. Eu comecei a me sentir mais bonita dançando, mais madura, mais forte, à medida que eu me olhava no espelho e entendia que agora sim as minhas pernas tinham uma linha coerente com o meu corpo, porque eu não estava usando uma meia que me cortava e fazia eu parecer a Emília, né? Então, isso me fortaleceu, eu acho, esse empoderamento me fortaleceu para as coisas as coisas negativas que vieram, porque elas vão vir mesmo. Sempre que a gente derrubar essas portas, porque não é abrir, né? É derrubar mesmo essas estruturas do racismo, sempre a gente vai sempre ser atacada, né? Então, vou contar aqui rapidinho uma história para vocês entenderem como também esse mito de que as coisas fora do país estão sempre muito mais evoluídas do que aqui. Eu já tinha feito essa campanha para Evidence Balé. O Festival de Joinville é o maior evento de dança da América Latina e eles tiveram um stand com uma foto minha, uma das fotos que a Camila mostrou, enorme. Então, eu já estava, pelo menos aqui, me sentindo confortável com essas questões. O lugar onde eu dançava é um lugar que eu não tive problemas em relação a isso. Estava super feliz que fui convidada para dançar no Canadá. Dancei lá em lugares diferentes, né? Então, a pessoa que me convidou, dancei contemporâneo, dancei balé lá em lugares diferentes, com pessoas diferentes. No meu último dia lá, eu estava com as minhas malas prontas. Eu ia dançar, sair de lá e ir para o aeroporto. No meu último dia lá, numa dessas apresentações, a coreógrafa decidiu que uma das coreografias que eu dançava com várias outras meninas ia ser meia calça rosa e sapatilha rosa. E aí eu me peguei no meu último dia lá, do meu sonho encantado do Canadá. Eu nem tinha uma meia rosa, eu nem tinha sapatilha. Eu tinha passado 3 meses ensaiando a coreografia, fazendo parte do espetáculo. Em nenhum momento isso foi colocado para mim, foi falado de última hora. E eu me peguei desesperada, sem saber o que fazer, sem saber como me posicionar. A partir do momento que eu ia ter que explicar essa questão em uma outra língua e para pessoas que
não tem nenhuma identificação com a causa, né? Assim, a partir do momento que são todas pessoas brancas no mundo branco, né? No conto de fadas. Então, no primeiro momento a gente faz o quê? Senta e chora. E depois a gente articula o que vai fazer, né? Então, eu tive que explicar, dar uma aula para que as pessoas entendessem por que eu não poderia usar, né, uma sapatilha rosa, uma meia calça rosa, além do fato de eu não ter ali no momento. Foi colocado até para mim assim, mas pega emprestado de alguém, põe essa ponta da menina, faz alguma coisa, né? Mas aquilo me doía mais no lugar da luta que eu tinha tido para chegar até ali, para mais uma vez ter que me passar por uma pessoa branca e num disfarce que chega para mim beira o ridículo a partir do momento em que não dá para disfarçar, né? Não dá para disfarçar. Então, foi um momento em que exigiu esse posicionamento meu, e é o que eu falei, eu acho que esse empoderamento fortalece para que nesses momentos a gente se posicione e não se deixe ser menosprezado mesmo, ou regredir, ou não é fácil, não é fácil mesmo, porque tem muita coisa em jogo, a gente está sempre querendo ser aceito de certa forma, né? A gente quer ser empoderado, mas a gente também quer ocupar os lugares, e esses lugares têm certas regras também, né? Então, foi um momento muito delicado, mas consegui, venci, dancei sem meia calça. Foi importante esse posicionamento também para que essa pessoa que dirigia esse espetáculo tivesse um olhar ali desmistificado, né? Que para que essa situação seja vista com um olhar mais sensível das próximas vezes. Então, assim, eu fiquei orgulhosa depois de ter feito essa pequena mudança, né? De fazer essa pessoa refletir sobre esse assunto, pensar sobre isso. E, enfim, acho que é isso, assim, tem muita coisa negativa, sim, não é um mar de rosas, o empoderamento, a geração lacração não é só fotos e curtidas no Instagram, não é isso, tem muita coisa negativa que vem, muito ataque que vem a partir do momento em que você se posiciona e com uma mulher negra empoderada e consciente, né, das questões raciais, mas sigo lutando. Certo, e a gente precisa, é importante para que a gente mostre pensando assim, nas nossas alunas, nos nossos alunos, de que é lugar, né? É lugar, é possível sim. Obrigada, meninas. Camila, eu tive que me conter quando você soltou aquele copo de roda, ainda bem que a câmera estava desligada aqui na hora, porque quase que sai pulando da cadeira para dançar. A Elisângela é professora de dança também, ela é professora do nosso curso de licenciatura. Meninas, Camila, Amanda, eu vou ler algumas perguntas que estão aqui no chat, que eu acho que o professor Marcelo caiu aqui. Tem uma pergunta da Natália, que ela está perguntando, qual a parte favorita de vocês nesse mundo da dança? Eu vou ler outra aqui também, tá? Porque tem 4 perguntas. Da Ana Clara, que a Ana Clara está perguntando, vocês teriam algum conselho para dar, né, em relação ao racismo, essa conquista sobre o futuro? Posso ler só mais uma? Tem 4 questões e depois tem alguém que pediu para fazer uma pergunta aqui também, não vi quem era. Tem uma aqui da Dayana, também está perguntando assim, por que vocês, professoras, acham que a dança no contexto escolar não é trabalhada com muito compromisso? É sempre bem-vinda só em festinhas comemorativas? São os professores que não aplicam? Onde está o problema? Existem o preconceito também da gestão da escola com as danças? Qual que é a opinião de vocês duas, né, sobre isso? Então, vou deixar essas 3 perguntas, depois a gente faz tem mais uma pergunta aqui abaixo, e o Pedro quer fazer uma, e acho que a gente finaliza, senão nós não vamos sair daqui hoje também, para liberar as meninas. Gente, se deixar, eu fico falando para sempre.
Qual parte da dança que eu gosto? Todas. Eu acho que a dança, na verdade, a parte que eu mais gostei da dança foi desacademizar a dança. Entender a dança como uma vivência corporal. Quando eu entendi isso, aí você gosta de todas as partes da dança. Que, pelo menos aqui em Ribeirão, a dança é muito academizada. As danças se desenvolvem muito nas escolas de dança. Então, eu cresci com essa perspectiva. Preciso fazer aquela aula naquela escola ter aquele padrão corporal. Se você esquecer isso, aí todo mundo dança. Porque, na verdade, a dança é uma forma de linguagem, né? Uma forma de comunicação. Então, não tem a parte da dança que eu gosto. Eu acho que a parte que eu mais gostei foi quando eu entendi que a dança era a minha forma de falar com o mundo. Aí, não tem como não gostar. Amandinha, tu quer responder essa? E a gente vai fazendo assim, ó. Eu concordo muito com a Cami. Eu acho que a partir do momento em que você para de se prender às questões acadêmicas e se cobrar também, né? Bastante, eu acho que tem a ver também um pouco com uma das perguntas que foram feitas aí sobre por que os professores não aplicam a dança. Eu acho que tem muito dessa questão cultural, assim, né? Por que a maior parte das pessoas, por exemplo, falam que não sabem desenhar? Porque em algum momento, alguma parte da nossa vida, a gente para de desenhar e começa a achar que os nossos desenhos são feios. E eu acho que isso acontece muito com a dança também, né? A gente tem um momento da vida em que a gente dança como expressão, como de forma até meio intuitiva, né? As crianças têm isso do ritmo, de se movimentar. Em algum momento da vida, isso se perde, né? A gente começa a achar que a gente não sabe fazer do jeito que é para fazer e começa a se colocar essa barreira do eu não sei dançar, e isso se perde, né? E aí isso acaba sendo estrutural para as questões de formação dos professores também. Eu acho que, pelo menos aqui em Ribeirão, a gente tem uma carência muito grande de formação na área de educação física para as práticas corporais e para a dança, né? Para as práticas rítmicas, né, corporais. Então, eu acho que é isso, assim, eu gosto de tudo, de dança, de assistir, de dançar, de tudo. E eu acho que, enfim, já respondi mais uma pergunta aí, que eu acho que o grande problema é realmente essas barreiras que são colocadas para a dança e que fazem com que muitas vezes a pessoa nem entenda, né, a importância, ou ela nem se identifique com a prática, e então como que ela vai trabalhar isso em aula, né? Fica realmente só para a festa junina, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, né, a dancinha, né? E não vê isso como um conteúdo, uma forma de desenvolver a pessoa também a partir dessa prática. Eu acho, assim, também, que enquanto professor de educação física, né, entender a dança como uma área de conhecimento. Esse é um desafio, né? Foi uma das falas na minha qualificação. Um dos docentes falou, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso com dança. E tudo bem, né? Talvez ele nunca viu um modelo de treinamento utilizando dança. Então, precisamos ocupar esses espaços, precisamos discutir sobre dança como área de conhecimento, para que formemos outros professores que pensem nisso, formemos alunos que entendam a relação da dança com a aprendizagem motora, com o desenvolvimento motor, com a a parte interdisciplinar, né? A potência que a dança tem de trabalhar essas potencialidades e não só a matemática e o português, que são as joias raras da escola, né? Que a escola contempla e deixa o corpo assim um pouquinho de lado, né? Então é esse lugar, além de não ter, às vezes, pessoas que disponibilizam seu conhecimento para a formação, acredito que seja um déficit muito grande ainda, principalmente na área acadêmica, e principalmente nas pós-graduações, né? Ou está na área artística, mas ainda se a relação da educação física, que é um outro olhar também, e a dança, ainda tem poucos docentes que preparam próximos, né? Ou que passam essa importância para os alunos. E sobre a pergunta, o conselho do racismo é formar redes de apoio.
Eu acho, quando eu entendi que eu era uma pessoa negra, fui buscar redes de apoio, não só em pessoas negras, mas em pessoas que sejam sensíveis para essas causas, a gente consegue sobreviver de uma maneira menos ruim, na verdade. Na verdade, é entender que existem outras pessoas ao nosso lado para nos apoiar nessas causas e também para nos acolher quando a gente precisa. Esse foi a parte mais difícil, foi entender que eu tinha quem me acolhesse. Tendo quem te acolhe, a gente sempre vai ter força para retornar a esses espaços ou para ocupar outros. Acho que esse é o conselho. Sigam pessoas negras, vejam pessoas negras, falem sobre o racismo, discutam sobre isso. É assim que a gente, falando, a gente se escuta primeiro, né? Então, a gente também vai compreendendo melhor o que a gente vive, dialogando sobre isso. Amanda quer falar? Posso chamar o Pedro e a Júlia para fazer as perguntas aqui? Pedro, depois Júlia. Oi, eu queria fazer uma pergunta mais diretamente para a Amanda, sobre quando você foi para fora dançar, porque o mundo do balé, a gente sabe que o balé, ele existe um conceito muito eurocentrizado, sabe? Eles valorizam muito mais a beleza branca, os traços brancos, o corpo de quem é branco, magro e principalmente da mulher. E querendo ou não, ele é indiretamente sexualizado nesse momento. E eu queria saber se, quando você foi dançar fora, quando você foi para lá, muito provavelmente você talvez tenha sentido um racismo meio, até se dizer indireto, ou pode também ter sido direto. E é essa a questão que eu queria perguntar. Quando você foi para lá, você sentiu um racismo mais direto, mais discriminatório, ou um racismo mais estrutural, onde as pessoas, às vezes, elas praticavam racismo, tinham olhares, mesmo que sem a intenção, mas ainda assim praticando racismo? Oi, muito obrigada pela pergunta. Bom, eu fui para o Canadá e eu fiquei em Vancouver, que é uma cidade que tem pessoas de muitos lugares do mundo, né? Então, é difícil eu falar assim sobre os canadenses, porque, na verdade, eu conheci muito mais pessoas de outros lugares do que canadenses mesmo. Inclusive, eu fui para lá e fiquei na casa de uma brasileira que mora lá há muito tempo. Mas, enfim, sobre essas questões do racismo, eu percebi assim, que as pessoas, elas são muito, muito bem educadas, né, no sentido de não sentir em nenhum momento em que eu fui tratada mal em espaços públicos, ou mesmo como estrangeira, quando eu precisava perguntar alguma coisa para chegar em algum lugar. Eu não senti isso presente. Mas eu era assim, eu já estou um pouco acostumada com isso aqui, né? Que não deveria ser, mas eu era assim, uma pessoa que chama atenção, né? Mesmo entre as pessoas ali que têm de várias outras nacionalidades, eu ainda era uma pessoa que chamava muito atenção de olhares, né? E isso por si só já fala um pouco sobre o racismo, né? Sobre o balé especificamente, realmente o balé tem essas questões do físico, de ser muito magro, que já não é uma coisa que condiz, né, com o físico brasileiro, e outras características físicas que muitas vezes não são associadas a pessoas negras. Aí vem duas questões, né? Eu acho que essa forma de enxergar o balé, ela não é determinante para a modalidade, é mais uma cultura do que realmente algo necessário para a dança em si. Então, do que você está falando, Amanda? Bom, uma ginasta, ela precisa, né, para chegar no alto rendimento, ter uma certa altura, né? Mas no balé, para você conseguir executar e fazer um movimento bonito, você não necessariamente precisa
ter um quadril negativo, entendeu? Você consegue executar aquele movimento. Então, eu acho que é realmente mais uma questão da estrutura como o balé foi feito. Eu tenho alguns certos privilégios em relação a essas questões que são ditas como bonitas no balé. Então, eu sou magra, eu tenho uma certa flexibilidade, o meu pé estica. Então, isso, de certa forma, faz com que eu seja mais passável nesses critérios. Mas, em compensação, eu tenho 1,80 m de altura e sou negra retinta. Então, essa é uma questão que geralmente escancara, assim, a questão racial, porque não dá para falar que eu não fui colocada para fazer uma coisa ou outra porque a outra menina é mais flexível, porque a outra menina tem o pé mais bonito. Essas questões, esses outros padrões físicos me equiparam de certa forma e faz com que a questão da cor seja sempre que a pessoa que está ali dirigindo o espetáculo tenha que colocar ou não em xeque. Né? De certa forma, isso facilita para mim, eu já consigo julgar quem são as pessoas assim muito rapidamente por conta disso. Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta, se era isso que você gostaria de saber. Respondeu sim, obrigado por responder, você é muito linda. Obrigada. Júlia. Tá aí, Júlia? Tá aqui, Júlia. Não estamos te escutando, Júlia. Está me escutando? Sim, agora sim. Ok. Eu sou apaixonada por dança e eu estava querendo muito praticar um estilo de dança. Só que quando eu entrei quando eu comecei a conhecer as danças, o que todo mundo mais falava era o balé. Só que por causa da minha altura, eu recebi muita crítica, porque muita gente falava, você é muito alta, você não serve para praticar balé. Ou, você não vai ser boa naquilo. Então, infelizmente, eu acabei ficando muito desmotivada por causa disso. E eu acabei tentando procurar outras modalidades da dança. Aí eu acabei conhecendo a dança urbana e eu me apaixonei completamente por ela. Só que depois passou um tempo e eu conheci o jazz e mudei de ideia e também me apaixonei pelo jazz. E, tipo, eu queria perguntar para as duas qual foi o momento, ou se vocês ainda sentem que é capaz de vocês mudarem o seu estilo de dança, ou sentiram que aquela dança foi a dança que mexeu com a alma de vocês. Peraí. Júlia, você está falando com duas mulheres de 1,80 m, quase. Então, não, a altura foi um problema para mim durante o tempo também, Júlia, porque tudo vai depender do espaço que você se insere. Onde eu fiz o meu curso técnico, as pessoas tinham que ser magras, eu não sou magra. Não podia ter o quadril largo, não sou Amanda. Não podia ter 1,80 m, aí eu equiparo com a Amanda. Meu pé estica, não. Então, aí a gente faz o quê? Não faz balé. Não necessariamente, né? Eu parei de fazer balé por essas questões exatamente, Júlia, porque o estereótipo onde eu estudei o curso técnico me fez acreditar que eu não servia. Olha que coisa maluca. Na verdade, qual é a importância de nós, professores, nesse espaço, né? Sempre eu fico refletindo isso. Meu sonho era subir na ponta. Eu não fiz aula de ponta porque eu desisti antes, porque minha bunda era grande, porque eu era muito alta, porque eu sempre era o homem da dança de salão, porque quem ia ser meu par, não é mesmo? Com 1,80 m eu tinha que ser o homem. Então, eu fui desistindo de várias coisas aí nesse meio. E não necessariamente eu escolhi as danças urbanas porque eu desisti de outras coisas. Eu amo jazz, que o EQ, especificamente essa modalidade, foi o que me conectou com a minha identidade corporal. Foi a forma que eu me identifiquei e comecei a me mexer de uma forma mais real, né? Hoje minha companhia dança isso, mas não necessariamente elas têm só essas vivências, né? Então eu acho que a dança é isso.
Eu também. Camila. De jazz. Oi? Eu queria só fazer um comentário rapidinho. Em Cuba tem um grupo de balé, mas é um balé meio contemporâneo, só com mulheres gordinhas. Eu achei incrível isso. E elas fazem até uma participação no videoclipe daquela música Triste Louco Mar, do Francisco El Hombre. É bem interessante. Muito legal. É assim, eu acho que as pessoas têm refletido sobre os espaços, sobre esses corpos que dançam, né? A partir do momento que a gente pensar que é o corpo que dança, aí arrasou. Aí você pode ser alto, baixo, gordo, magro. Até porque, o que é o belo, né? Belo é uma questão de gosto, literalmente. Então, é muito difícil falar do belo, ou falar da estética, ou falar da plástica na dança. Hoje não é a linha que eu penso, não é a linha que eu trabalho. Foi, por muito tempo, que eu acreditava, que foi o que a Júlia falou, me tirou de alguns espaços que depois eu me apropriei, por entender que é meu corpo que dança, independente da modalidade. Mas, Ju, eu acho que é mais a sua identificação especial, como a sua identificação pessoal com a dança, que vai fazer você permanecer. Depois que você encontrou, minha filha, continua no jazz, então se você está arrasando no jazz, fica no jazz. Mas eu vou te falar que as danças urbanas... Muito obrigada, de verdade. Tem uma pergunta aqui da Ayala. Ayala, você quer... Posso ler? Você quer fazer a pergunta para elas? Bom, vou ler aqui, Ayala. A educação física, por muito tempo, manteve a hegemonia das práticas corporais brancas, elitistas, de origem europeia e masculinizadas. Há pouco tempo, começamos a tentar desconstruir esta ditadura cultural e hoje já se tem uma boa discussão sobre a presença de práticas corporais de diferentes povos e etnias nas aulas de educação física. Contudo, as práticas corporais de origem negra continuam sendo estereotipadas. Como desconstruir esses estereótipos e desracializar a educação física escolar? Acho que é a nossa última pergunta aqui. Bom, eu vou falar, mas eu tenho certeza que a Camila deve estar se coçando aí para responder essa pergunta. Eu acho que o primeiro passo é a gente estudar, né, sobre o assunto. E falta muito isso na educação física, né? O segundo passo, eu acho que cobrar desde a formação, e isso os alunos podem fazer também, com os professores, cobrar que isso seja uma questão presente não em uma aula temática, mas durante o curso todo, né? Essa é uma mudança, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ver os alunos que estão hoje lá na IFERP, que é onde eu estudei, estão fazendo, cobrando que os professores usem autores negros, que os professores falem sobre práticas corporais negras, que tenham referências que não sejam só eurocêntricas, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente, primeiro, se armar do conhecimento, né, para poder também justificar e falar sobre a importância, né, conseguir mostrar como faz falta isso no currículo e na vida das pessoas, e cobrar que isso seja presente, né? Se posicionar, né? Faz falta e a gente tem que fazer parte da mudança, né? Eu acho que às vezes a gente espera muito que as coisas aconteçam num movimento natural e não vai acontecer, né? Infelizmente, a gente tem que escolher as causas e fazer parte da mudança que a gente quer ver. Pode falar, Cami? Concordo, Amanda. Legal. Nada a acrescentar. E aí, tá chovendo, tá fresquinho, tá... Gente, tá um calor que só Deus. Só Deus para tomar. Não, desculpa, gente. Desculpa, eu deixei o rádio aberto. Apareceu outra coisa aqui. Ai, Godoy.
Tá Mas calor tá mesmo. calor, né? Tá calor em Cuiabá, em Ribeirão. Ai, Godoy. Meninas, eu acho que é isso, né? Não tem mais. Também já passamos do horário. Eu falei para as meninas: olha, nós vamos ficar 1h30 no máximo. Já estamos em 2 horas de live aqui. E eu acho que se pudesse, a gente ficaria muito mais, né? Então, eu acho que já fica aí uma brechinha, né, para nós marcarmos outros encontros, uma outra oportunidade. E até, assim, deixar claro para quem está participando, que não é das turmas aqui dos segundos anos de secretariado, eventos, as turmas do professor Godoy também, que essa também é uma atividade voltada para as turmas do ensino médio, né? Então, é uma forma da gente trazer essas discussões para as nossas aulas de educação física. Eu acho que a pandemia nos trouxe essas atividades, né, diferenciadas, que talvez num dia com aulas normais ali, vamos dizer assim, a gente não conseguiria fazer esses momentos tão ricos, né, de trazer a Amanda e a Camila para participar de uma live, de repente, no horário da nossa aula. Mas, dessa forma, acho que é um ganho, né, que a pandemia nos trouxe. Então, até para mostrar que é uma forma da gente discutir, a partir da dança, tematizar questões sociais, aí é o que a BNCC chama de, temas contemporâneos, transversais, né, a gente trazer o racismo, o feminismo e todas as outras questões para as nossas aulas de educação física a partir da dança, que é o conteúdo que os segundos anos estão estudando. Então, aí, para os alunos da licenciatura, do IFMT, da UFMT, que estão aqui conosco, para vocês entenderem um pouquinho das possibilidades que nós temos na educação física escolar, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento por vocês disponibilizarem esse tempo de conversar aqui conosco, esse bate-papo, que foi riquíssimo, e fica aqui o convite para outras oportunidades, que eu acho que não se encerra aqui a nossa parceria. Muito obrigada mesmo, em nome do IFMT. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. É um prazer, na verdade, trazer discussões pessoais para um público maior, né? Para a gente discutir mais e aprender. Na verdade, a gente fala, mas a gente aprende muito nesses processos. A gente volta, gente. Só convidar, volta. E a gente gosta de fazer live. Foi um prazer tê-los. E precisando de alguma coisa, me encontrem nas redes sociais e trocaremos sempre informações, conhecimento. É isso. A Camila está por aí. Muito obrigada, de verdade. Foi muito gostoso poder ter esse momento de troca com vocês. Eu e a Camila, a gente... É uma brincadeira, a gente fala que a gente iniciou a nossa turnê de lives, né? Que também é uma forma da gente estar junto e colocando essas discussões para frente, né? Passando esse conhecimento e aprendendo muito também. Então, muito obrigada. Digo mesmo que a Camila, se precisarem de qualquer coisa, se tiverem mais perguntas, Amanda, eu queria ter perguntado uma coisa, não deu tempo e tal, podem procurar aí nas redes sociais, eu sou super aberta e adoro conversar. Meninas,